Direito, tecnologia, inovação. Esse é o Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados! Olá, advogadas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou a Júlia Rezende, se você não me conhece, sou fundadora e CEO da Freeló. E por aqui a gente está sempre com as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia para vocês, né, advogados e sócios de escritórios de advocacia. Hoje eu estou com um convidado aqui que é referência em como criar uma estrutura de escritório, né, que escala, que vende. Mas antes de apresentar ele, eu queria lembrar você que nos acompanha aqui, mas que ainda não assinou a nossa newsletter Direito ao Ponto, assine, tá no link da descrição do episódio, é gratuita e é mais uma forma de você estar sempre um passo à frente na sua advocacia, tendo acesso às melhores decisões, às melhores práticas também de produtividade, inovação e tecnologias que estão revolucionando o direito. Agora, sem mais delongas, vou aqui ao nosso convidado. Fred, muito prazer te receber aqui. Fico muito feliz e honrada. Muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Pessoal, para quem não conhece o Fred, ele é CEO da Patara Advogados e da Patara Treinamentos, né? Ele é marido da Júlia, pai da Valentina, do João e da Elisa, que ele falou que é o cargo mais importante dele. E o mais desafiador, né? E ele é especialista em direito previdenciário há quase 20 anos. E ele começou a advocacia dele numa cidade de 10 mil habitantes e hoje ele atende, né, milhares de clientes em todo o Brasil e no exterior. E ele criou um método de contrato todo santo dia. Ele é defensor também da advocacia híbrida, né, do online com offline. Uma mistura dos dois. E o mais interessante é que depois de anos já tendo sucesso na advocacia previdenciária, em 2022 ele rompeu uma sociedade de mais de 15 anos para validar esse método dele, começando do zero. Então já estou assim super animada para conversar com o Fred, que também é mentor de outros advogados dentro desse método dele. Obrigado. Eu queria te agradecer primeiro pelo convite. Obrigado você que está aqui com a sua audiência. Espero contribuir aí para a sua advocacia. Com certeza. Acredito que a gente vai somar experiência aqui, né? O objetivo é realmente mostrar esse trajeto aí para ver se, quem sabe, a gente consiga ajudar aqui seus espectadores. É isso mesmo, Fred. E acho que, até contando um pouco, né, a Freeló participou do seu evento, da confraria, né, e que foi muito interessante. E aí eu falei, nossa, eu vou chamar o Fred porque eu acho que a forma que ele acredita na advocacia é muito parecida com o que a Freeló acredita, né? De como a gente consegue construir essa advocacia que escala, que o sócio não vira o gargalo da operação e que a gente consiga fazer isso de forma que a gente consiga exercer os nossos outros papéis da vida, né? A experiência? Incrível, assim, alta produção. Então, já vou fazer o marketing aqui para os advogados aí que estão nos escutando. Obrigado pelo convite. Tá? Assim, eu realmente gosto muito de participar. Perfeito. Eu sou daqueles que, assim, eu precisava muito de um empurrãozinho quando eu comecei e nunca tive, né? Legal. A gente que é do interior, a gente não tem muita ajuda, assim. E aí, família também que não tem condição financeira e tudo. Então, eu acho que, assim, o máximo de pessoas que eu consegui, que seja uma, inclusive, eu já fico bem satisfeito se eu conseguir ajudar aqui com a trajetória. Perfeito. Então, você conseguir começar compartilhando um pouco com a gente sobre a sua jornada, assim, e o que te fez também pensar de forma diferente, assim, eu vou seria ser bem sincero. O que acontece? No meu tempo, eu formei em 2006, então eu entrei na faculdade em 2002, né? Para quem não conhece, eu formei em Viçosa, uma cidade interior de Minas, uma cidade bem conhecida pela educação, né? Sim. Mas eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, de 10 mil habitantes, pertinho ali de Viçosa. Mas o que acontece? Naquela época, a gente Como é que chama a sua cidade? Urucânia. Ah, sim. Então, naquela época, a gente não tinha muito como escolher, Júlia. O que acontecia? A gente tinha que procurar uma faculdade barata. Porque o que acontecia? Quem era de família pobre tinha que ir para particular, né? E a federal era para quem tinha mais condição e conseguia uma educação de mais qualidade, digamos assim, mais voltada para o vestibular e tal. E aí era muito difícil para a gente entrar numa federal naquela época, ou você teria que escolher um curso, principalmente da área de humanas, que é o caso do direito, né?
ou você teria que entrar numa particular, que é um curso mais barato. Era isso, sabe? Não é vocação, não tenho nenhum parente. Agora eu tenho, né? Mas naquela época não tinha nenhum parente advogado, ninguém da minha família, não tinha ninguém para poder me ajudar. E durante, aí dando um salto, aí durante a faculdade, a gente também não tinha um advogado para nos ajudar a entender a advocacia. Né? Eu lembro bem que durante a faculdade, as palestras que a gente tinha acesso dava mais medo ainda, porque eram advogados. Eu lembro bem da primeira palestra que eu tive, um advogado falando que falando assim, com um certo orgulho, sabe? Assim, que para mostrar que ele trabalhava muito, que tinha muito resultado, e mostrando até com um certo orgulho que família não tinha vez para ele. Tipo, ele perdeu a esposa, tinha divorciado, ele infelizmente não conseguiu acompanhar o crescimento dos filhos, mas em prol da advocacia. E aquilo eu achava, pô, é tudo que eu não quero ser, né? E ali a gente via isso com muita frequência. E para vocês que são advogados, vocês vão me entender, o que sobrava pra gente? Concurso público. Então todo mundo quero concurso público. Só que eu sabia que eu queria empreender. A minha família, Legal. Meu avô era dono de farmácia, eu queria empreender. E aí, enfim, numa das oportunidades que eu tive de trabalhar na farmácia por um pequeno período, a primeira vez que eu fui aplicar uma injeção, eu lembro do barulho, bateu no osso assim da pessoa, nunca mais eu quis voltar naquilo. Falei, não, eu quero ser advogado mesmo. Concurso eu não quero. Farmácia também não dá para mim. Então, assim, eu vou para a área da advocacia mesmo, vou empreender nisso. Legal. Só que para eu empreender na advocacia, ali naquela época, nós estamos falando de formar em 2006, eu vim para BH. Então, em 2007, eu vim para BH acompanhar meu irmão, que fez farmácia, bioquímico. E aí sim, eu comecei a ver as portas fechando. Naquela época, advogado lá na faculdade não dava opção de estágio, porque meio que eles imaginavam assim, pô, eu tô formando concorrente, né? E depois disso, vindo para Belo Horizonte, é aí que a porta fechou mesmo. Eu lembro, assim, a gente saía até com meu pai na época, meu pai já tinha aposentado, na CEMIG, e a gente ia nos escritórios e todo mundo pedia experiência. E eu não tinha experiência porque na faculdade não nos dava, só no escritório escola mesmo, não tinha o que fazer, né? E eu ninguém abriu a porta para mim. Eu já estava quase desistindo da advocacia, até que apareceu o que eu considero meu primeiro mentor, até que fazendo uma homenagem para o meu tio que faleceu há poucos dias atrás, muito jovem. Ele trabalhava numa distribuidora de remédio, meu tio Serginho. Ele trabalhava numa distribuidora de remédio. Olha que interessante, lá no interior, ele pegou o telefone, sem eu saber, vendo o que eu estava passando aqui com meu pai e tudo. Pegou o telefone, ligou para a distribuidora, então ligou para o dono, conseguiu o telefone do dono, assim, meio que inacessível. O dono passou o telefone do advogado dessa empresa muito grande, até dando crédito aqui, chama, não sei se existe ainda, Resende, um distribuidor de remédio, e ligando para esse advogado. Aí tem gente que chama de sorte, eu acho que é coisa de Deus mesmo. Aí esse advogado estava sentando com um outro advogado que estava tendo a ideia, igual a gente está aqui na mesa agora, a ideia de abrir um escritório previdenciário, porque previdenciário não tinha nem na cadeira da faculdade naquela época. Então era uma oportunidade muito grande. E ali eles estavam sentados, acabando de fechar essa sociedade nova, e aí a única coisa que eles precisavam de uma pessoa. E meu tio ligou nesse momento. Ele atendeu. Não tem como. E aí o doutor Joventil, dando crédito para ele aqui, o doutor Joventil Sena, atendeu. Falou, olha, manda seu sobrinho vir aqui amanhã. E aí eu fui lá, mas já fui meio pé da vida. Falei, mais um que vai bater a porta na minha cara mesmo. E aí eu já cheguei meio nervoso, pessoal. Falei assim, seguinte, antes de qualquer pergunta, lembro direitinho. Não tenho experiência, sou de uma cidade pequena, não sei nada de direito, não tive estágio, o que eu sei é só teoria. É isso, não tenho nada para oferecer, a não ser vontade. Se vocês me derem aqui, quiserem me ensinar, eu tenho muita vontade, não estou preocupado com quanto eu vou receber. Pode me dar que eu vou trabalhar e vou buscar. Eu lembro do Juventil falando, é disso que eu preciso. E aí contratou a gente. Então eu tive ali acesso a um escritório pela primeira vez, depois de formado. Detalhe, já tinha até pós-graduação na PUC aqui em BH e tudo. Depois de formado, me ofereceram na época um salário mínimo, sem carteira, inclusive, mas sou muito grato. Eu saí de lá assim, felizão. Falei, cara, como que alguém vai me pagar para me ensinar? Porque é isso que eu entendi naquela época. Ele estava me pagando para me ensinar. E esse cara foi o que eu considero meu primeiro mentor. Porque é um cara assim, muito organizado, muito... ele ensinava, sabe aquele professor, aquela pessoa com uma didática natural, né? Então, por exemplo, eu lembro de um dia que eu fui no interior para atender um
um determinado volume de pessoas. E aí foi o primeiro atendimento que eu ia fazer sozinho, né? Ali eu atendia, mas com ele, me treinando. Primeiro atendimento, ele me deixou, voltou para Belo Horizonte. E aí, no dia seguinte, ele voltou para lá, Santo Antônio do Rio Abaixo, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da cidade direito. Mas eu lembro que eu falei com ele assim, Juventil, organizei aquele Excel inteiro. Na época era mala direta, né? A gente hoje tem toda a tecnologia na mão. Era Excel com Word. Organizei tudo para você. Ele falou, falta meia hora pra gente começar a atender o pessoal. Eu vou te dar essa meia hora pra você voltar como era antes. Porque tem um porquê o Excel ser do jeito que eu te coloquei, do que eu coloquei para você. Então você não tinha que ter feito isso, eu não pedi. Desse jeito. E aí eu engoli seco, fui lá. Claro que eu tinha feito um backup antes e tal, e só peguei o arquivo original e passei para ele. Então, assim, dando só uma pequena demonstração. E com ele eu aprendi muito. Eu aprendi a como abordar. Então, nesse caminho, eu aprendi com ele por exemplo, conseguir parceiros no previdenciário, no meio do caminho. Aprendi a admirar o trajeto. A gente parava, assim, para poder tomar um café no meio do caminho, ver umas montanhas bonitas, assim, aquele negócio todo antes de chegar, viajar de madrugada. Então, cada detalhe que eu fazia com ele ali, eu levava aquilo ali para mim. E só não estou nesse escritório, porque esse escritório acabou, teve um rompimento entre os sócios em 2011, por aí. E aí, com esse rompimento, eu acabei abrindo o meu próprio escritório. Ele já tinha deixado eu ter um escritório no interior, e aquilo me ajudava muito a ter uma renda extra, né? Eu também aprendi muito, porque aí eu consegui fazer gestão à distância. Nós estamos falando de 2007, 2008, 2009, 2010. E aí eu comecei, por isso, a procurar tecnologia, né? Então, assim, o pouco que eu ganhava, eu economizava ali de pouquinho em pouquinho para poder ir na Fenalol, porque tinha muito pouco, né? Muito pouco evento, assim, de tecnologia. Foi quando... E aí, até para te explicar por que eu cheguei nessa questão do empreendedorismo jurídico de forma mais tech, vamos dizer assim, foi quando eu estava numa feira em São Paulo, eu não lembro se era Fenalol, acho que era. Uma feira bem antiga, tá? Isso bem no inicinho mesmo, quando ninguém falava em software para advogado, nada disso. Foi até lá que eu conheci, por exemplo, o Edu da DVBox e tal, num boxinho assim, começando e tal. E aí, eu tava ali e vi 200 e poucos advogados. Falei, caramba, cadê o restante dos advogados? Onde que eles estão? Tá todo mundo dormindo. Porque, assim, a advocacia tá aqui. Eu lembro que tinha um israelense falando assim sobre IA. Naquela época, nós estamos falando, sei lá, posso falar que sem medo de errar, uns 12, 15 anos atrás. Ele falando de inteligência artificial. Um cara de Recife falando sobre o futuro da advocacia na internet e tal. Eu lembro até que eu fiz um aplicativo, mas só teve um problema. O aplicativo não foi para frente porque não tinha quem usar, porque não tinha celular com aplicativo direito. Poucas pessoas usavam aquilo. No previdenciário, próximo de zero, né? Então... tudo isso me levou para a tecnologia, me levou para uma advocacia raiz pelo início, misturada com tecnologia, para não querer ser aquele advogado lá de trás, né, que eu citei aqui no início da nossa conversa. Então, assim, é uma história um pouquinho longa, mas acho que interessante para o pessoal entender, né, ali que a dificuldade, a resiliência, a dificuldade, mas com resiliência, ela transforma a vida, não só a minha, mas transforma a vida de várias pessoas. Eu vejo todos os dias alunos sendo transformados, mentorados sendo transformados, através de passar pela dificuldade sem reclamar, simplesmente fazer o que tem que ser feito, sabe? Assim, então é bem essa assim, minha história, de forma bem resumida. Outra coisa aqui, só para dar um crédito, que me ajudou muito, a Júlia, a minha esposa. Eu tô com ela desde o início, então desde antes de entrar na faculdade, né? Então a gente tá junto, a gente tá desde 2000, né? Então, assim, tem 25 anos que eu tô com ela. Então, quando eu falo de plano de ação para meus alunos, pessoal, eu tenho plano de ação até para minha vida. Então, eu e a Júlia, pra vocês terem ideia, os meus filhos têm diferença de 5 anos, porque a gente não sabia se a gente ia ter condição financeira para pagar a faculdade. De diferença de 5 anos um para o outro. Que a gente foi dando ali, né? E aí, enfim, até isso foi planejado. Então, tudo isso a gente não precisa ser tão metódico assim, mas até isso ajudou muito, sabe? A dificuldade, ela te ajuda a ser mais organizado, né? Você poder chegar num lugar que talvez você nem sonhava chegar. Você poderia até imaginar, mas talvez não... Por exemplo, onde a gente chegou hoje, eu nunca cheguei nem a imaginar, porque eu nunca nem experimentei, né? Então eu não poderia imaginar antes. Fred, acho que assim, muito bacana a sua jornada. Acho que especialmente
de onde você veio, né, do contexto que você veio e até onde você chegou hoje, a ponto de também compartilhar esse conhecimento com outros advogados. Então, realmente muito bacana. Admiração por essa trajetória. E aproveitando, acho que você falou assim, eu sempre, quando você estava contando, né, eu sempre quis empreender. Qual que foi a sua virada de chave, assim, para ver sua advocacia como um empreender, né? Como Sim. uma empresa? Então, a virada de chave foi nessa feira que eu te falei. Sei. Foi mais, assim, acendeu mais o Aham. fogo de empreender ali na advocacia, porque eu vi que advogado todo mundo precisa, né? Uhum. Previdenciário, mais ainda, é um nicho extremamente rico. Eu considero o melhor nicho do direito para se atuar, principalmente quando se fala em volume e esteira de produção mais simples, né? Uhum. Não estou dizendo aqui, por exemplo, tem outras áreas. A gente tem segmentos, por exemplo, de holding e tudo, mas é algo paralelo que você cria depois com a autoridade, está dentro da estratégia. Uhum. Não é, a gente não começa por aí, né? Pelo menos no meu caso, não. Então, foi mais quando eu vi que os advogados que, de fato, tinham um resultado financeiro, tinham um resultado muito bom, eles brigavam contra o que estava acontecendo. É tipo aquela pessoa que quer remar contra a maré, sabe? Vem a onda, mas o cara fala, eu vou passar. É mais ou menos isso. O taxista contra o Uber, sabe? Sei. É mais ou menos isso. E aí eu vi aquilo com muita clareza, sabe? O advogado que queria trabalhar até meia-noite para poder ter resultado, o advogado que só com influência ele queria crescer. E eu via que o mundo estava direcionando para outro rumo. O Uber mesmo, eu não sei se vocês sabem, mas você deve saber disso, Uhum. mas o Uber ele não chegou no Brasil primeiro, ele chegou em outros locais muito antes. Então qualquer pessoa, é óbvio, né, que eu não vou culpar os taxistas, mas se tiver um taxista mais antenado, então vamos fazer uma analogia aqui com a advocacia, se tiver um taxista mais antenado naquela época, poxa, eu já vou vender minha placa de táxi aqui, que vai ser mais caro, e já vou aqui para o Uber, porque é o futuro, eu querendo ou não, sabe? Não é uma questão de eu acredito, eu não acredito, né? É o que estava acontecendo. Então eu vi aquela revolução e logo lá no início, Júlia, quando eu comecei a sair com o Dr. Juventil para prospectar em locais onde o direito não chegava, eu via o volume de pessoas que precisavam do advogado, principalmente o advogado previdenciarista. Então, por exemplo, eu já cheguei a atender mais de 200 pessoas em um dia. Mais de 200 pessoas em um dia. Eu já cheguei a sentar numa mesinha, essas mesinhas de colégio mesmo. Eu dava uma palestra, e aí a gente tinha o Padre Edes. Já ouviu falar no Padre Edes? Não. Padre Edes é o seguinte, a gente ia numa cidadezinha pequenininha, procurava o padre ou o pastor, falava com ele, a gente vai segunda-feira atender na escola tal. É óbvio que a gente ia em locais que não tinha advogado, não tinha acesso à justiça, e o padre é o que fazia o nosso tráfego na missa. Entende? O marketing jurídico começando aí. Naquela época, começou ali. O padre, o pastor fazia. Então a gente ia com uma mesinha ali na segunda-feira, já ficava naquela cidadezinha, uma mesinha colegial mesmo, e ali na hora que você chegava, cara, as primeiras vezes eu ficava assim, ó, era fila de que você falasse, pô, não sei como eu vou almoçar, não sei que horas que eu vou comer. E aí eu sozinho, e ali eu atendia, por isso que eu não aceito, e você que tem funcionário, eu não aceito quando um funcionário fala que está sobrecarregado, eu só aceito se eu realmente falar assim, aqui faz sentido. Agora, eu atendia, pegava não tinha o ADV Box, não tinha nada de tecnologia. Mala direta, Excel, igual eu te falei, pegava ali o cadastro, mala direta, no Word tirava a ficha cadastral do cliente, ali eu tirava contrato, tudo, imprimia na impressorinha. Se ela parasse de funcionar, ia na mão mesmo, na caneta, naquela impressora, juntava a documentação ali, pegava, saía com um porta-mala lotado de envelope. A OAB não vai adiantar, já prescreveu isso tudo. Lotado de envelope. Lotado. Eu lembro que o escritório tinha um Logan na época, aquele porta-mala gigante. E aí lotava aquilo de envelope, chegava no escritório, eu tinha que passar aquilo ali pro computador do escritório, computador raiz lá do escritório. Dali eu fazia a petição inicial. Na petição eu pegava um carrinho, aqueles carrinhos de carregar processo, ia para o juizado especial, ali no Santo Agostinho, acho que é lá mesmo, né? Ia perto do McDonald's, ia para o juizado especial, distribuía tudo, depois pautas de audiência, 1, 2, 3 dias direto, só com audiência. Você ia lá, fazia audiência, voltava,
tinha que atender os clientes naquela época. O WhatsApp foi bem depois, mesmo assim não era todo mundo que tinha acesso, né? Por causa do celular. E os locais que a gente atendia também. Tudo isso sozinho, sabe? Fui ter uma estagiária que hoje é minha aluna e está com um escritório top, assim, muito grande, faturamento gigante, que é a Paula, que eu acho que você teve a oportunidade de conhecer lá na confraria. Sim. Foi minha primeira estagiária, que ali começou a me ajudar com alguma coisa. Mesmo assim, a gente já estava com 4.000 processos naquela época. Nossa, é muita nas coisa. nossas costas, sem tecnologia. Aquilo ali, eu lembro que foi assim, eu descobri o mundo porque o que acontecia? A gente chegava em cada cidade, eu chegava lá no escritório, e aí, por exemplo, Maria é um nome mais comum. Poxa vida, para pôr Maria no arquivo era uma dificuldade, porque tinha que apertar as Marias, aí o arquivo e tal. Aí num belo dia eu falei, Juventil, isso aqui você não vai falar que eu vou ter que fazer de novo, não. Sabe o que eu fiz? Eu dei número para todo mundo, não tem nome mais. Então, Maria, Antônio, João é cliente 01 até 4.000 e alguma coisa. E aí, graças a Deus, aquele dia não fez eu voltar, não. No final de semana, eu fiquei lá, grampeei um por um, a Maria 01, a Antônia 02, e entrou na fila. Aquilo ali parece que eu descobri, assim, foi a descoberta da IA, sabe? Mais ou menos, assim, porque eu resolvi o problema do arquivo. Pensando procedimentar, resolver problemas. Sabe, ali eu vi, eu tenho tanta coisa aqui que eu consigo, se vier uma tecnologia que eu consigo pegar e levar para a advocacia, que se eu levar, vai escalar muito. Então, assim, só de forma bem objetiva e resumida, empreender na advocacia, para mim, seria empreender numa área inexplorada, sabe? Assim, tanto do previdenciário quanto na advocacia, que hoje ainda, quem está começando, eu posso dizer que ainda, eu vou falar um inexplorado agora, entre aspas, porque já tem muito advogado mais antenado. Nós estamos falando de um universo de 1.300.000 advogados, só que agora, para um universo de milhões de pessoas, considerando só o Brasil, 220 milhões de habitantes que têm acesso à internet. Então não importa se você está em Urucânia, não importa se você está em Belo Horizonte, em São Paulo, você tem a mesma janela de oportunidades, tem o mesmo shopping na sua mão, sabe? Para você aparecer. Então o empreender na advocacia, ele surgiu desse conjunto de fatores, né? Dessa mistura. Daí, por isso que a caminhada ela é tão rica para a gente chegar lá na frente e poder fazer ali um híbrido disso, né? Por isso a advocacia híbrida, né? Fazer uma mistura disso, conseguir ali diferentes canais de aquisições e, por que não, transformar a advocacia em empresa, né? Adorei, e acho que assim, é interessante da sua trajetória ver o quanto você sempre foi esse resolvedor de problemas, né? E o empreendedor no fim do dia é um resolvedor de problemas. Então, é inovar muitas vezes sem a tecnologia, mas já errar, bater a cara, tem que refazer o Excel de vez em quando. Tem que refazer o Excel, mas tô tentando melhorar, tô tentando agilizar, tô tentando inovar, fazendo o Padre Eds aí. O Padre Eds, exatamente. Então, pensar fora da caixa, né? E acho que a tecnologia, ela vem para potencializar tudo isso, né? Vida, então, hoje, realmente é Hoje, você que mar de começou há 5 anos atrás, você tá no céu, cara. Assim, que era muito legal. Eu nunca vou reclamar, porque eu gosto, até hoje, eu não sei quem me acompanha há mais tempo, se você não acompanha, posso falar o arroba aqui? Claro. O arroba Fred Pataro. A gente tem um destaque que a gente fez o caminho, a rota da Estrada Real, né? Eu mostrando pro pessoal como a gente fazia antigamente. Eu peguei uma 4x4, fui lá pra Diamantina. Que bacana. Fiz a Estrada Real até Ouro Preto, dá mais ou menos 1.000 quilômetros de estrada de terra, mas sem programação. Mostrando pro pessoal, parando naqueles armazéns, em beirada de estrada e tudo. E ali relacionando com o dono do armazém, com o dono da pousada. E ali a gente ia conhecendo as pessoas e dali sempre surgem parcerias. Por exemplo, em cidades que não têm advogados. Né? Dali surgiu uma parceria, por exemplo, que me rendeu dezenas de bons clientes, sabe? A um custo relativamente baixo e com recorrência, porque sempre está mandando cliente para a gente. Nós estamos falando de município, Minas, por exemplo, pessoal, tem 853 municípios. Cada município desse tem dezenas de distritos, de sublocais, assim, que não chega a advocacia, não chega. Nós já tiramos, Júlia, não sei se a gente vai ter tempo aqui, mas rapidinho, não, a gente já tirou uma pessoa de trabalho escravo, porque nesse do Padre Eds aí, a gente atendeu uma senhora, lembro muito bem, numa cidade próxima a Guanhães, um lugarejozinho, lembro até hoje, é uma senhora que conseguiu sair de madrugada, sem o dono da fazenda ver, para ser atendida, porque ela só queria um benefício. Ela não conhecia cédula
de dinheiro. Cédula. Que isso? Isso. E aí a gente, obviamente, nesses casos, a gente até, né, chamava autoridades locais e tudo, enfim, encaminhava e já chegamos a atender pessoas que não tinham identidade, literalmente, porque foi deixada em fazendas, ali foi criado, aí aquela questão, né, a pessoa trabalha, no final do mês está sempre devendo, porque o armazém também é do dono, e isso existe até hoje. Então a gente fazia o direito de chegar onde ele literalmente não chegava. E a gente legal. tem isso ainda, sabe? E aí, num caso desse, a gente vai lá, faz aquele exame do carbono para ver a idade, entra com a ação para poder gerar o documento para a pessoa, mas aí não tem filiação, aí tem que envolver justiça. Mas a gente sempre fez isso. Não, é óbvio, né? Isso são casos pontuais. Mas existe. Então a gente tem também, como advogado, meio que uma função social. Com certeza. E por isso que eu não abandono a advocacia off. Porque a tecnologia ajuda a gente nisso também, né? Quando eu faço a estrada real, mas com tecnologia, eu tô ali, eu consigo gerenciar meu escritório como se eu estivesse lá dentro, né? Diferente de antes. Aqui na Freeló a gente fala que é a tecnologia para o exercício de uma advocacia mais humana, né? Sem Justamente para a gente dúvida. conseguir, ok, onde a tecnologia ela ajuda, mas por outro lado sempre vai existir esse lado humano, esse lado do off. Eu mesmo estava falando aqui antes da gente começar, né? Da importância que a gente viu agora de, não, vamos voltar a gravar presencial o podcast, o quanto que é legal receber as pessoas o olho no olho. Então, é muito legal essa estratégia de mesclar o melhor dos dois mundos, digamos assim, além de exercer esse papel da justiça. Ô Fred, e acho que aproveitando essa parte da jornada, queria entender em qual momento você entendeu assim, que você tinha um método que podia ajudar outras pessoas, como que foi essa percepção assim de que, olha, tá surgindo aqui uma coisa e eu posso ajudar outras pessoas com isso? Claro. Esse método, ele foi criado o seguinte, quando eu percebi que, primeiro, que eu estava conseguindo gerenciar esse escritório, quando eu estava nesse escritório que eu comecei aqui em Belo Horizonte, eu saí de Belo Horizonte em 2012, voltei para o interior, depois retornei para cá há pouco tempo agora. Lá naquela época, o Dr. Juventude já me deixava ter um escritório na minha cidadezinha lá, sabe? E eu conseguia gerenciar isso de longe, mesmo sem tecnologia para a época, mesmo sem o que a gente tem hoje. E ali eu tive que criar alguns métodos próprios, né? Porque para poder funcionar. Meio que no susto mesmo. Ou eu fazia daquele jeito ou não daria certo, né? Sei. Então eu tive que criar. E com o tempo, aquilo ali foi me dando muito resultado. Mesmo eu estando longe, mesmo morando em BH, com um escritório a 200 quilômetros de distância, aquilo foi dando muito resultado para mim, para o meu sócio da época, para todo mundo que estava envolvido. E aquilo ali foi nascendo. Métodos de gestão, principalmente. A gente foi pegando métodos de gestão de empresas grandes, trazendo para a advocacia. Um exemplo, PDCA. Ótimo. Método PDCA, né? Que é um método onde a gente, de forma bem resumida, a gente planeja alguma coisa ali, a gente desenvolve, então a gente cria um plano de ação, executa, e aí depois checa ali os resultados e volta fazendo os ajustes necessários. O que já está bom, a gente faz melhorias. Isso é um método antigo de gestão. Só que fora da advocacia, a gente não aprende isso em faculdade, né? Então, quando a gente traz isso para o escritório, e aí você começa a ver resultado. E no previdenciário, uma coisa interessante, muita gente acha que não tem previsibilidade. O contrário, eu comecei a ver previsibilidade. Falei, se eu fizer isso, e daí nasceu o contrato todo santo dia, né? Falei, se eu fizer isso dessa forma, eu vou conseguir chegar num momento que eu vou ter contrato todos os dias. Eu não vou admitir um dia sem contrato. Ótimo. Eu tenho que diversificar canais de aquisição, eu tenho que diversificar, enfim, trazer novidades sempre. Foi o que eu fiz. Então foi o que eu fiz. Fui levando isso e fui vendo assim, não vou dizer que a gente nunca ficou sem ter um contrato, já ficamos. Mas é muito raro passar um dia sem contrato. Tanto que toda sexta-feira eu coloco, pego pelo menos um contrato por dia e coloco lá. Claro, eu protejo o nome do cliente, mas pego pelo menos um, não todos os contratos da semana. Pego segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pelo menos. Ótimo. E coloco no Instagram como meio que uma prestação de contas, sabe? O método tá funcionando. O método tá funcionando. E assim, a gente realmente não passa um dia sem ter pelo menos um contrato no escritório. Tô falando um, mas óbvio, né? Depois de um tempo você consegue muito mais, né? Você consegue muito mais que isso. Mas no mínimo, um contrato, você que está começando tem toda a condição de ter no seu escritório, desde que você tenha método, desde que você não fique na intuição, né? Não vá de qualquer maneira. Então é isso que a gente foi fazendo. Com o PDCA, eu fui ajustando.
eliminando o que dava errado, ajustando o que dava certo, melhorando o que dava certo, né? E padronizando o que não tinha que tirar. Então, depois de um certo tempo, obviamente a gente nunca para de aperfeiçoar, né? Mas eu entendo que para um escritório ficar bom no sentido financeiro e no sentido de te dar liberdade de tempo também, né? Que eu acho que é importantíssimo. Eu entendo que você tem que chegar num ponto que não dá para você tirar mais nada. E eu vejo que um erro muito grande, Júlia, hoje, o pessoal coloca tanta coisa que eles vão tentando colocar mais coisas. É o contrário. Eu trabalho, a minha visão é o contrário disso. Você tem que tirar até não ter mais o que poder tirar, sabe? Então você tem que otimizar ao máximo, porque para você poder aproveitar o seu tempo. Bem nesse sentido. E ali sai um método, né? Então, como existem vários, não é só o meu formato que dá certo, mas, por exemplo, eu tenho vários amigos que também são mentores e tudo, que têm formatos diferentes, que já são formatos mais agressivos. Por exemplo, o cara quer 500 contratos por mês. Eu já curto mais um método que te dê uma qualidade de vida melhor. Então, você consegue fazer tudo que o dinheiro pode trazer para você com um determinado número de contratos, de acordo com o seu objetivo, e a partir dali você vai viver, né? Vai gastar esse dinheiro, porque senão também não adianta. Senão você vira escravo do seu próprio escritório. E aí de nada adianta. Aí para mim isso aí não é sucesso. Para mim você ser escravo do seu próprio escritório, não adianta você ter ali 100, 200 funcionários e virar escravo do seu próprio escritório. Que não significa que uma pessoa que tenha 100, 200 funcionários é escravo do próprio escritório. Ele pode ter um método que ele consiga gerenciar isso de forma leve também. Eu acho interessante porque no contrato Todo Santo Dia você traz esse lado da previsibilidade, né? Da consistência. Sim. E não desse boom, né? De milhões de contratos. Não, é previsibilidade para a gente construir esse crescimento previsível, né? Essa receita previsível. A previsibilidade, ela vem da diversificação do canal de aquisição. Legal. Porque hoje, o que é a tendência, né? Todo mundo querer IA, aí quer um IA atendendo do início ao fim, quer uma IA ligada no Meta. Só que aí é o seguinte, a gente precisa entender que principalmente na advocacia, as coisas mudam muito rápido hoje em dia. E quando eu falo mudam muito rápido, é de um mês para o outro, para ser bem pé no chão, de um mês para o outro. Então, o que funcionava mês passado já não funciona mais hoje. Então, a previsibilidade ela vem dessa diversificação. Então, por exemplo, quando eu trabalho com indicadores e eu pego, por exemplo, quem é o meu melhor parceiro, quem são meus melhores parceiros e trato aquilo ali como um clube, por exemplo, eu vou motivando ali, eu tenho um canal de aquisição aqui, clientes vindo de parcerias. Quando eu pego, por exemplo, o Meta, e vejo ali o que o Meta está me trazendo. Qual que é o custo de aquisição de um cliente hoje? Como que está o custo por lead? Como que o meu comercial está agindo? Aí eu tenho outro canal de aquisição, que é o tráfego pago. Quando eu pego, por exemplo, o orgânico do Instagram ali, o que está vindo dos conteúdos que o meu escritório posta? Aí eu tenho de vez em quando, mas eu posto, não tiro nenhum cliente dali. Mas às vezes algum cliente que está indo no seu escritório é porque viu uma postagem sua. Se você metrificar isso, você vai saber de onde está saindo tudo que vem para o seu escritório. De forma bem assim, simples mesmo, não precisa ter nada muito robusto. E ali você vai diversificando o canal de aquisição. Perfeito. Se eu participar desse podcast aqui, pode me trazer um cliente. Se eu participar de um programa de rádio respondendo dúvidas lá no interior. A Dona Maria quer saber como até indo na Estrada Real, igual você falou. Na Estrada Real. Então ali a gente foi mapeando, né, esses canais, os possíveis canais de aquisições que a gente tem dentro da advocacia e principalmente na advocacia previdenciária. E a partir daí a gente foi tirando uma previsibilidade. Então por isso assim, eu posso dizer que é praticamente impossível a gente passar um dia sem tirar um contrato. Legal. Certo? É praticamente impossível, porque se um tiver ruim, o outro tá bom, sabe? E via de regra, todos estão bons. E daí a importância dessa previsibilidade. Qual que é a diferença para quem não tem, por exemplo, tecnologia ou não trabalha com indicadores? Então, quando, por exemplo, você vê alguém na internet, é muito comum hoje na internet, falando, eu fechei 500 contratos. Tá, mas e aí? Se for contrato topo de funil, eu tô para te falar que daqui a pouco tempo o escritório vai inflar, aquilo vai
trazer muito prejuízo para quem fechou 500 contratos. É melhor você fechar 50 bons contratos do que 500 contratos para uma métrica de vaidade, sabe? Com então, certeza. você saber o que você está fazendo é muito importante. Ótimo. Eu já tive o meu principal parceiro há alguns anos atrás, principal que eu digo no questão de volume, mandava clientes, tá, manda cliente pro meu comercial atender. Pá. Beleza. No indicador ali eu vi que, acendeu a luzinha amarela. Na reunião, falei, Arielle, minha sócia hoje, Arielle, esse parceiro aqui, ó, tá tendo 2% de conversão e é a pessoa que mais joga clientes pra gente atender. Então é um cara que é prejuízo pra gente. Então um cara que, se você não tiver indicador, ele vai ser premiado. Você vai dar prêmios para ele, que tá mandando mandando pessoas pra gente o tempo todo. Só que ele não tem um controle de qualidade. Então, quando você trabalha com organização, com método, esse parceiro, na verdade, ele deixa de ser um bom parceiro para ser talvez o pior parceiro que você tem. Entende? Então, tudo isso hoje precisa ser levado em consideração para você ter uma previsibilidade lá na frente. Então, ó, esse mês eu vou fechar 100 contratos. Tá, mas precisa sair de onde? Que tipo de parceiro pode me ajudar? Que tipo de programa de indicação eu posso fazer sem que a OAB... fazer o que a gente chama até de um funil inverso, né? Funil inverso, exatamente. Então, tudo isso é importante a gente fazer e misturar com o presencial também. Ótimo. Principalmente, aí eu posso dar só uma dica assim... Claro. Bem quente para quem é do interior de cidade pequenininha. Eu adoro quando vem alguém falar, mas isso aí não vai funcionar para mim porque eu sou de cidade pequena. Principalmente para quem é de cidade pequena. Você criar autoridade em uma cidade pequena é muito mais fácil de quem está em cidade grande. A minha matriz fica a 200 km de Belo Horizonte. Eu não tiraria lá para colocar uma matriz em São Paulo ou em Belo Horizonte, apesar de ter filiais nesses locais. Porque a autoridade é construída numa cidade pequena, você vira ali uma referência de uma forma muito mais fácil. Para você virar uma referência aqui em Belo Horizonte, a briga é muito maior, né? A briga é muito maior do que, não quer dizer que não consiga. Você pode, inclusive, brigar de igual para igual no bom sentido, né? Mas no interior, pessoal, a facilidade é muito grande. É muito grande. Porque, assim, normalmente, via de regra, a maior parte dos advogados, aí eu vou tomar... alguém vai comentar que vai me xingar, mas tudo bem. A maior parte dos advogados estão preocupados com... Você está fazendo propaganda em desacordo com a OAB. Me fizeram tirar a placa do meu escritório. Outro dia uma pessoa me ligou e falou assim, você precisa tirar a placa que está no clube, porque senão eu vou ter que abrir um PAD, vou ter que abrir um processo administrativo contra você. Eu falei, mas a placa que está no clube lá é da minha empresa de treinamento, é outra empresa. Não, mas tem seu sobrenome. Eu falei, meu irmão tem meu sobrenome, tem um laboratório de análises clínicas em frente ao meu escritório, ele vai ter que fechar o laboratório, então, senão a AB vai me punir. Então eu falei assim, sabe, os advogados estão preocupados com outras coisas. É o famoso foca no seu. A Cristina Junqueira do Nubank adora essa frase. Foca nos cara, ótimo, vou levar para mim, posso pegar para mim também, né? Que eu acho importante, porque assim, os comentários que a gente recebe às vezes, o Marlon Lourenço, não sei se... Tava até lá no evento também, cobrindo o evento e tudo. E aí ele fez uma cobertura e aí ele acaba perguntando valores, sabe? Até algo que eu sou até mais sigiloso, assim, com isso, não gosto muito de ir para esse lado. Mas aí respondi para ele me perguntou, respondi. E aí você tem que ver os ataques. Aí começam os ataques. E eu falo, cara... Olha a perda de tempo das pessoas. Por exemplo, quando eu vejo alguém com resultado, normalmente eu quero me aproximar daquela pessoa e entender como ela fez aquilo. Como que você fez, ou o que eu posso aprender, né? Aprender. E aí, é dali que vem os ensinamentos, sabe? E aí, quem tá no interior, é por isso que a gente tava falando, quem tá no interior tem uma vantagem muito grande, porque se você conseguir se abster dessas preocupações, e aí vai outra dica de ouro para vocês. Basta você pegar ali, silenciar, não precisa bloquear, não. Silencia os coleguinhas. Silencia os coleguinhas advogados, todos. Que você acha assim que vai te ajudar te criticar, a focar na sua grama se for ali. te ajudar a focar no seu ali, silencia todo mundo. Mesmo. Sabe? Alguém que te faz mal, alguém que às vezes sempre te puxa pra baixo. Sabe aquele coleguinha que dá o tapinha nas costas, mas fala assim, blogueirinha, não sei o quê. E aí sempre faz uma piadinha no intuito, engraçado, mas que na verdade está tentando te deixar sem graça, tentando te derrubar. Esse coleguinha tem que ser silenciado. De preferência até se afastar dele. Hoje a gente está num momento, Júlia, que eu acredito que assim, nós não teremos outra... A gente está passando o que os grandes empresários passaram na Revolução Industrial, tenho total certeza disso.
da Revolução Industrial, que as pessoas passaram na época que entrou a internet. Agora nós estamos tendo o privilégio de passar por essa onda que está chegando agora, seja através da IA, seja através Sim. dos sistemas mesmo, como a Freeló, como Sim. o ADV Box e outros que vêm para estruturar o escritório de forma tal que a gente consiga gastar o nosso tempo trazendo mais oportunidades para os nossos escritórios e também para você passar seu tempo com a sua família. Quando eu falo com você que a minha outra empresa, né? Minha outra empresa é a Júlia e meus 3 meninos. Minha outra empresa. Eu preciso passar tempo de qualidade com essa minha outra empresa. E aí, hoje a gente está tendo o privilégio de passar por isso, sabe? Então, todo o tempo que você perde criticando o coleguinha, se você não acredita no método de alguém que está aparecendo para você, bloqueia, silencia, sabe? Mas não vai perder seu tempo indo lá, tentando bater de frente, tentando causar algo ruim, sabe? Aquilo ali as pessoas estão vendo. Eu passei por um episódio, agora essa semana, sabe? Lá na minha terra, inclusive, lá na minha região, obviamente por uma questão de ética que eu prefiro até não citar, mas eu levei 2 colegas que falam de holding para falar para empresários da região. Porque não é a minha, a holding não é a minha área. A gente atua ali dando o suporte e fazendo a intermediação e levando toda a estrutura e a organização para grandes empresários. E aí levei 2 colegas que são de uma cidade muito longe, de onde fica a minha matriz. Essas pessoas saíram de suas casas, deixaram família para trás, só que são pessoas referências nessa área, né? Foi lá, falou. E aí, num determinado momento, Júlia, uma determinada pessoa levantou, pegou o microfone, todo mundo estava participando normalmente. Um determinado colega pegou o microfone e fez perguntas, no mínimo, deselegantes. Para confrontar e para tentar mostrar que a pessoa que estava ali não tinha conhecimento, meio que descredibilizar. Obviamente, as pessoas são 2 pessoas extremamente elegantes e que têm muita sabedoria, e que se não soubessem daquilo que o colega perguntou, provavelmente falariam que não sabiam, e sem problema nenhum. A gente jamais faria parceria com alguém que agisse de forma diferente. E assim, foi muito deselegante, principalmente para mim, que sou da cidade ali. Eu fiquei extremamente desconfortável, mas tudo bem, as pessoas saíram dali, depois a gente ficou por um coquetel, os empresários perguntaram, inclusive teve um retorno muito grande, as pessoas procurando e tudo. Legal. Mas me deu uma lição muito grande, sabe? De que ponto que a gente está chegando, para quê? Será que não seria o caso da pessoa se aproximar, sabe? Falar assim, olha, deixa eu aprender, já que eu tô nessa área também, deixa eu tentar aprender com quem já tá há 20 anos nisso, com quem já fez de vice-governador, holding de vice-governador, holding de grandes empresários, de pessoas com patrimônios bilionários. Então, pô, é um momento, cara, a oportunidade que eu tenho de... Vem cá, deixa eu conversar com você. E aí você quer descredibilizar, sabe? Isso é o que faz a pessoa ficar estagnada, o profissional ficar estagnado. E nunca é tarde para mudar. E você não legitimar outras pessoas como capazes de te ensinar alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, olha, hoje eu aprendi. Isso. Hoje o Lucas é um aluno meu, aqui de BH, inclusive. E aí lá no grupo da confraria, a gente estava falando sobre banimento e tudo, e indicadores, banimento de WhatsApp e tal. E o Lucas pegou lá, e olha que eu sou mentor, eu tenho toda a humildade aqui para poder falar que eu não tinha visto por esse lado. Ele pegou um indicador de follow-up, pegou o indicador e falou assim, pessoal, vocês já pararam para perceber? Eu fiz essa métrica aqui no meu escritório, o Lucas falando, tá? Dando crédito a ele. Ele falou assim, vocês já pararam para pensar nesses clientes que vêm de follow-up, quantos que mandam documentos, quantos que desistem no meio do caminho, quantos que ficam inadimplentes? Quando ele levantou isso, é um número absurdo. Então a gente está correndo um risco, talvez desnecessário, de banimento nos números. Eu nunca parei para ver por esse lado. Provavelmente você que está assistindo a gente aqui também, provavelmente não. Tá? Eu estou nessa área há quase 20 anos, dou mentoria há 5 anos, e foi a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre isso. Tá dando crédito ao Lucas, que é um aluno nosso lá, que inclusive foi premiado lá no dia do... Que legal. Né? E assim, olha só, acabei de aprender com um moleque que deve ter... Moleque no bom sentido, viu, Lucas? Moleque pela idade. Um moleque que deve ter metade da minha idade, sabe? Assim, é muito legal isso. E assim, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo. Eu sempre... E essa frase... até que vocês me mostrem o contrário, eu acho que ela é minha, tá? Eu falo assim, quem acha que sabe tudo não aprende nada.
sabe? E Muito acaba bom. que é bem assim, isso eu carrego comigo desde que eu estava É lá na isso. faculdade. Quem acha que sabe tudo não aprende nada. E aí, pessoal, não é confrontando, Uhum. ainda que esse colega lá da holding tivesse deixado os palestrantes numa sinuca de bico, como a gente chama aqui em Minas, Uhum. tivesse deixado, não seria isso que convenceria as outras pessoas a contratá-lo, sabe? Uma postura elegante vale muito mais. Quando eu falo postura elegante, não é terno e gravata. É. Postura elegante é educação, moral, são princípios de, por exemplo, entender que o espaço do outro precisa ser respeitado, o momento de Com fala ali, o certeza. momento de autoridade ali era um dos palestrantes, não era meu, não era do público, era dos palestrantes. Eles estavam ali, saíram de longe, então eles buscavam, eles foram ali para levar informação. Uhum. E aí é muito deselegante a gente tentar achar que vai crescer confrontando, deixando a pessoa sem graça. Entende? É. Então, a oportunidade que você que é do interior tem, sabe? A oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de. Quando a prefeitura me mandou uma notificação me ameaçando que se eu não tirasse, eu fiz um story novinho, lindo, para a Uhum. cidade. Inclusive, eu acho que teria que ser assim, era para o prefeito, era para as autoridades, inclusive, falar assim, poxa, que Que legal legal. que você fez, cara. Deu outra cara aí, Você chama atenção para a uma cidade avenida também, né? legal, você fez uma casa que estava praticamente abandonada, ficar linda sabe? Não, primeira coisa que fez, notificação para retirar a placa que estava dentro da lei, Sei. que estava dentro da lei. E eu fui ali, fiz a defesa e eles confrontaram e me É. deram, enfim, tanto tempo, se não é multa, aquela questão já viu a síndrome do pequeno poder, né? Aquela Sim. questão que assim, quem tem a caneta, agora eu vou mostrar É. quem sou eu. E caneta em cima e tal. Tudo bem. Fiz conforme a lei, agora fiz uma placa 3 vezes maior, porém mais alta. Então, o que eu estou dizendo é, onde eu quero chegar com isso? Pessoal, valoriza, tenta ser autoridade no seu município, na sua cidadezinha aí, sem querer passar por cima do outro. Inclusive, pode ter mais de uma autoridade. Você não tem que ser a única. Você não Perfeito. tem que ser. Lá no meu. Eu tenho um aluno na minha cidade. Eu tenho, por exemplo, a Michele, por exemplo, que está comigo desde o início, está comigo em tudo que eu faço, é da minha cidade. Legal. Eu fui assessor de uma grande federação. A Michelle era advogada em um sindicato que eu assessorava. E durante toda a minha vida, eu não tinha mentoria nessa época, eu agi com uma postura de nunca tentar derrubar a Michelle. Se eu quisesse, eu teria derrubado. Eu Sim. era assessor da Aham. federação, ela era advogada do sindicato. Eu teria chegado lá e falado assim, ó, presidente, eu gostaria de atender os aurículas aqui dessa cidade. Nunca fiz isso. Sabe o que aconteceu? Sem pensar. Eu simplesmente agi da forma que qualquer pessoa tem que agir, com ética e tudo. E meu avô falava, honestidade não é qualidade, é obrigação. Tá? Eu não estou fazendo, isso não é qualidade nenhuma minha, isso é obrigação. Legal. Agindo assim, a Michelle tempos depois virou minha aluna. Muito A bacana. Michelle virou minha aluna e hoje ela é da confraria. Eu nunca vi a Michelle como concorrente. E aí, por não ter derrubado a Michelle, se eu tivesse feito qualquer coisa com a Michelle lá atrás, eu não É. teria a Michelle comigo hoje. Com Sabe? Ela certeza. fez meus cursos, ela fez todas as minhas mentorias, ela está na confraria desde que eu inaugurei, Que então ela legal. renova todos os anos, ela está no meu É programa bacana de ver esse por outro lado, acompanhamento. né? Tipo assim, Sim, nossa, tem gente que às vezes não tem essa briga de ego ali na cidade, tem também quem tem também quem. apoia e consegue ter esse Lógico, respeito e lógico. essa honestidade E o que é que o que. fundamental, E a né? Michelle teve a humildade de Legal. falar o quê? Pô, o Fred saiu de uma cidade tipo a minha também, ela é de uma cidadezinha que chama Amparo Aham. do Serra, menorzinha que a minha ainda, do lado de Ponte Nova. E aí ela falou, pô, se eu, provavelmente, né, ela já contou isso, inclusive tem ela no meu depoimento, Legal. lá no feed. Ela, pô, se o Fred saiu daqui, conseguiu e tal, pô, por que eu não me aproximar dele? É muito mais inteligente do que ficar confrontando. Com Até certeza. porque, pessoal, normalmente, as pessoas que têm resultado não vão pro confronto. É Elas isso. não vão pro confronto. Não vão, eu nunca vou discutir, eu nunca vou pegar um microfone, ou qualquer pessoa que Aham. a gente nunca vai pro confronto, pelo menos assim, essa é uma opinião que eu tenho, ou pelo menos não deveria ir, sabe? Pro confronto. Eu trabalho 100% com a minha consciência. O que eu tô fazendo Legal. é correto? É. Então pronto, é aqui que eu tenho que ir. Se outra Muito pessoa bom. quer me bater, quer comentar, me destruindo, aí paciência, é mais sobre a pessoa do que sobre mim, né? Eu não tenho como controlar isso, eu não vou convencer a outra pessoa
E tudo isso começou com aquele comentário lá atrás, né? Eu dei esse histórico todo, mas acho que é importante para quem tá ouvindo, sabe? Eu não vou confrontar essa pessoa e tentar mostrar para ela que não é baboseira, né? Foi esse termo que ela usou, o que eu tô falando. Não vou, sabe? Assim, ela que tem que se convencer um dia, ou não também, seguir a vida dele do jeito que ele acha que é certo e pronto. Não, acho que faz super sentido, assim, todos os pontos que você traz, eu concordo muito, eu gosto muito da frase da Cris que eu trouxe, que é o foca no seu. Se você tá olhando para o que você pode melhorar, para o que você pode fazer, você não tem tempo também para ficar, né, nesses comentários, assim, não, porque isso não existe, isso não funciona. Experimenta, se não funcionar para você, ok, lógico, né? Mas eu sou dessa teoria que eu acho que tem muito a ver. Também, testa, faz o PDCA, né? Exato. Então, não é mágica. A gente fala, não é mágica. Tecnologia não é mágica. Os métodos também de empresariais não são mágicas. Exigem também os 100% de quem aplica, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê e aí muito... tudo isso casando. Quando não, hoje eu tava fazendo um conteúdo, eu tava lá no BH Show, falei, cara, vou falar sobre isso. Eu tenho participado muito... Enfim, a gente participa também muito em eventos de outras pessoas e de outras áreas também, justamente para poder melhorar para os nossos alunos, para os nossos mentorados também. E para o escritório. E aí eu vejo assim, com muita facilidade que quem tem resultado tem muita coisa em comum, mas quem não tem resultado também tem muita coisa em comum, sabe? Então, assim, do nosso programa de acompanhamento, que é um programa, digamos que tem menos volume de pessoas do que, por exemplo, cursos, né? Que a gente não tem proximidade com o aluno, mas o programa de acompanhamento, meu programa chama Trilha. Legal. E esse programa de acompanhamento, a gente teve até hoje apenas 4 pessoas que não tiveram resultado. Então eu metrifico isso, 4. E essas 4 pessoas, elas têm algo em comum. Nenhuma delas se deram trabalho a sequer abrir a Hotmart. E eu não sei se você sabe, quando você compra um curso, quando você compra uma mentoria, quando você compra um programa de acompanhamento, a gente consegue ver na plataforma de hospedagem se você está utilizando, né, aquilo ali. Por quê? Para te ajudar, é para o seu bem. Então a gente consegue ver. E normalmente essas pessoas que não têm resultado têm isso em comum. Elas não aplicam. Elas entram, se comprometem, mas não aplicam. E aí eu não vou entrar no mérito, às vezes a pessoa aconteceu alguma coisa que não pôde aplicar e aí tá tudo bem. Mas as outras pessoas, que é nelas que eu quero focar, as pessoas que têm resultado, elas têm algo em comum. Uma palavrinha que vocês devem ouvir o tempo todo, resiliência. Eu tenho um print, tá nos meus destaques no Instagram, quem puder ir lá. O Edu, eu nunca vou esquecer. O Edu, ele tava o Edu é lá da confraria, o Eduardo Barbosa, eu posso citar ele aqui que ele me permitiu a dar o depoimento dele lá no Instagram, então beleza. O Edu, ele tá comigo desde o início, começou fazendo curso, depois começou na mentoria e foi pro programa de acompanhamento e é da confraria também desde o início. O Edu, ele era de outra área da advocacia, então ele tava numa área que ele tava sofrendo muito financeiramente. E aí ele veio pro previdenciário, falei, cara, dá certo, desde que você tenha resiliência, desde que você espere. Não vou te prometer resultado da noite pro dia, porque não vai acontecer. E aí, o Edu, há pouco tempo atrás, agora me manda um print. Fred, já pensou se eu não tivesse esperado, acho que foi 6 meses, 7 meses, pro primeiro resultado dele, sabe? Ele falou, já pensou se eu não tivesse esperado? Aí ele mostrou lá 1 milhão na conta, R$1 milhão na conta, que é diferente de 1 milhão faturado, né? Na conta. Incrível. Então, assim, aí você fica feliz, cara. Fala, pô, se tivesse só o Edu, já tinha valido a pena, sabe? Assim, eu tenho os filhos dele, tenho a esposa dele. Falei, se tivesse só o Edu, já tinha valido a pena. Já teria valido a pena. Porque ali você vê, pô, o método funciona. Legal. O método funciona. E ali, o cara... qual que é o diferencial que aí eu quero falar pra vocês? A resiliência. Ótimo. Aquela espera dele ali. Ele executou, ele chegou a pegar empréstimo na época. Não tô motivando ninguém a pegar empréstimo. Tô dizendo o caso do Edu. Claro. Ele chegou a pegar empréstimo na época. Ele falou, cara, ó, eu tô tentando aqui agora, tem que dar certo. Mas eu sabia que ia dar certo. Porque eu falei, você é um cara que executa, cara. Não tem como dar errado. É o ponto. Não tem como dar errado. Porque depende muito mais de você do que de mim. Eu vou te dar um método também, mas tem vários métodos aí. Depende muito mais de você do que de mim. Eu posso te fazer, caminha por aqui. Por isso que chama trilha. Trilha por aqui. Legal. Que aí você vai conseguir. Não tem dúvida. E é assim, sabe? É assim com ele, é assim com vários outros. Perfeito, Fred. E acho que dentro desse aspecto que a gente está falando, né, de estruturação do escritório como empresa, de executar também, mas também acompanhar o que está funcionando,
Como que você estrutura, assim, as áreas do escritório, que eu acho que é legal trazer para o pessoal, ou como você indica também que seus mentorados estruturem para que isso funcione, né? Excelente pergunta. E quais indicadores também você acha que são os básicos, assim, para Boa, acompanhar? boa. Estrutura manda muito hoje, então Legal. mesmo para você que está começando, eu indico que a primeira coisa que você vai fazer é setorizar seu escritório. Ainda que todos os setores você coloque o seu nomezinho lá em cima. Então, por exemplo, setor Legal. comercial, setor de marketing, pelo menos setor comercial, setor de marketing, setor operacional, e aí a gente inclui petições, audiências, tudo Ótimo. mais. Esse setor e o setor financeiro, pelo menos esses setores, tá? Quando você setoriza o seu escritório, você começa a ter clareza ali das funções do seu escritório, ainda que você esteja sozinho. Se tiver com equipe, mais ainda, né? É mais necessário ainda. Como que você pode fazer isso de uma forma bem simples? Ótimo. Um fluxograma. Um fluxograma. O que que existe no meu escritório hoje? No meu escritório hoje tem que ter marketing, porque, como que o meu cliente vai saber que eu existo? Marketing. No meu escritório hoje também tem que ter um departamento comercial. Opa, fluxograma, vai lá, puxa a perninha, comercial. Simples assim, pessoal. O que o pessoal erra muito é porque quer deixar tudo muito complexo. Comercial. Opa, depois do comercial, então, beleza, a pessoa me contratou. Então eu tenho que ter um operacional, alguém tem que entregar aquele resultado ali. Setor operacional. Tá, beleza, entreguei o resultado, agora eu ganhei o dinheiro ou não ganhei. Tem que ter um setor financeiro. Importante também. Minimamente. Aqui eu tô dando a estrutura mínima, É. né? Claro que daria pra gente aprofundar, mas num podcast não vai dar. E aí você vai pegar essas perninhas que você fez e fazer subperninhas. E aí você vai pegar lá o marketing. O que é o marketing? O que eu preciso ter básico? Um Instagram. Eu não gosto de Instagram. Não importa. Se o cliente gosta, você tem que estar lá. Exato. Não gosto de aparecer. Beleza. Então, aí hoje a gente tem várias outras formas de fazer um Instagram ter autoridade ali, fazer uma vitrine bem feita para você, sem que você apareça. Se puder aparecer, melhor ainda. Mas se não, beleza. Instagram. Beleza. TikTok. Você sabia que no TikTok, hoje, a gente descobriu através de uma aluna também. Uma aluna falou: Legal. Fred, vocês não estão fazendo live no TikTok? Ariel, começa a fazer live no TikTok aí amanhã, porque eu preciso falar isso para os meus alunos para ver se realmente dá certo. Começamos a ter cliente quase todo dia, não. Todas as semanas, mas não é todo dia, não. No TikTok, fazendo uma livezinha de 20 minutos na hora do almoço. TikTok é muito bom, principalmente quem atende pessoa física. Exato, porque o pessoal tá no TikTok. Pessoa jurídica também, mas o pessoal tá no TikTok. Então, muito bom. O básico ali do marketing. Legal. Mas o marketing não é só isso, né? Eu tô dando só uma pincelada, uma né? pincelada. E aí depois você vai, beleza, pro comercial. Como que eu vou atender? Eu preciso ter o quê? Um WhatsApp, no mínimo. Uhum. E aí, uma dica, né, que eu dou, quem puder ir pra API oficial, porque o WhatsApp tá derrubando mesmo, né? Quem não tá na API oficial, acho que isso vai ser cada vez mais recorrente. E aí você vai destrinchando aquele fluxograma ali, transformando em setores dentro do seu escritório. Cada setor desse você vai colocar um nome de uma pessoa que você já tem na sua equipe, ou o seu nome em todos. Depois daquilo ali, a gente vai entender, né, o que é seu ponto forte. Qual que é o ponto forte da Júlia? Qual que é o ponto forte da Júlia? Te perguntando. Eu sou uma pessoa muito processual. Então, eu adoro, por exemplo, criação de processos, fluxos. Pronto. Adoro. Pronto. Então, marketing também, estudo muito. Então, a Júlia seria a responsável no escritório, por exemplo. A Júlia seria ali ou a coordenadora do escritório, ou a pessoa responsável pelo setor de marketing, ou as duas coisas, né? Então, ali a Júlia tem essas características, eu vou pegar e vou pôr a Júlia nisso. E o que a gente vai fazer com o restante? Continua sendo eu. No que eu sou bom? Beleza, o Fred é bom em fazer gestão do escritório. Cara, eu não vou fazer petição. Fred, eu não vou atender. Fred, mas fulano só vai ser atendido por você. Não, eu vou convencê-lo que se ele for atendido pela Arielle, é mais interessante para ele, inclusive. Ótimo. E aí, assim a gente vai organizando o escritório. Então, o fluxo básico é a pessoa conhecer o escritório dela. Desde de onde o seu cliente veio, quem mandou, e aí já respondendo a segunda pergunta dos indicadores, a partir do momento que o cliente chegou, então o indicador básico é de onde veio esse cliente. Que é a partir dali que você vai fazer ajustes, ou potencializar aquele canal de aquisição, ou mesmo tirar aquele canal de aquisição. Então, às vezes você está dando murro em ponto de faca, né? Como a gente fala. Você está atendendo, lembra daquele parceiro que eu falei no início aqui do podcast? Às vezes você está atendendo várias pessoas daquele parceiro que não estão te trazendo resultado. Então você precisa bloquear aquilo ali, só um indicador que vai te mostrar isso. Dessas pessoas que estão chegando no seu escritório, quantos que estão virando cliente? E aí, para você que trabalha com tráfego pago, virar cliente agora
eu sei que vai parecer um pouco confuso, mas de forma bem resumida, virar cliente para a gente lá no escritório é a partir do momento que o processo é distribuído. Legal. Porque senão o seu comercial vai poder fechar de qualquer maneira e ali virou cliente, e ali vai bater meta e tudo, não. Enquanto não mandar a documentação, enquanto aquilo ali não tiver distribuído, ou seja um protocolo no INSS ou uma distribuição na Justiça, não consideramos clientes. Ótimo. É um possível cliente. Então é outro indicador também. Dessas pessoas que fecharam o contrato, quantas que foram distribuídos ou protocolados. Outro indicador, quantas petições para quem ainda não terceiriza, por exemplo, a Freeló está ajudando a gente muito nisso. A gente está com um volume muito grande, então tanto aquela IA que vocês desenvolveram ajuda muito, porque a gente consegue potencializar ali as petições, então aquilo ali diminui, e quando a gente fala não substituiu, sabe, o funcionário, a gente conseguiu colocar esse funcionário em outras áreas também. Acho que e essa aí que é a potencializou. visão. Ficou bem interessante. Então, seja na IA ou seja terceirizando, mas você precisa entender quantas petições estão sendo protocoladas. Até para você saber o custo por peça, né? Tipo, exatamente. É que eu acho que no final a gente tem que ter essa visão financeira do negócio. Senão a gente começa a investir um tanto de coisa, não sabe o que está funcionando. E não é o cafezinho, né, Júlia? Não é o custo do cafezinho. É você saber, por exemplo, isso, o básico seria isso que eu acabei de falar. Adorei. Além de saber o que você está gastando no seu escritório, o que está sobrando no final do mês. Então, qual que é o lucro do escritório, né? Qual é a despesa, qual é a receita, qual que é o lucro no final do mês do seu escritório, que é o que importa. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho vários alunos que quando chegaram, faturavam, olha que interessante, tem um exemplo lá dentro da trilha, que a pessoa faturava em torno de 300 mil reais, tá? 300 mil reais, mas tinha um custo de, salvo engano, esse escritório especificamente estava 220 mil, então sobrava 80. Então a gente fez alguns ajustes que ele passou a faturar menos, ele passou a faturar 250, por exemplo, não lembro o número exato aqui, mas gastar 100. Então é muito mais interessante, sobra 150 no final do mês e não 80. Aí volta naquele ponto que a gente falou das métricas de vaidade, né? Que às vezes você tá pensando em volume, em faturamento. 300 mil por mês, mas não é. O que sobra pra você no final do mês? Sabe? Por isso que eu gosto do print do Edu lá, ó, 7 dígitos, apoio. Isso aqui, cara, saldo bancário, na conta. Não é, por exemplo, pô, você me dá ali seu... Não. Enfim. Legal. Essas, você, então, de forma resumida, fazendo o fluxograma do seu escritório e tendo os principais indicadores, meio caminho andado, Júlia. Meio caminho andado. E sem complicar, sem deixar complexo demais. Já deu para perceber que você é uma pessoa que entende que a inovação, muitas vezes, é resolver o problema de forma simples, né? Fazer o simples que funciona, né? Simples e eficiente. Simples e eficiente. Eu sou muito dessa teoria. Não é porque senão a gente vai colocando sistema em cima de sistema, em cima de sistema, de outro sistema. Aí o sistema vira o fim em si mesmo e não resolve um problema. Exato. E uma coisa importante que tem acontecido muito, né? Eu acredito que você vai entender muito mais disso que eu, mas uma coisa que eu tenho percebido muito na tecnologia, por ser algo que está com um boom muito grande, então as pessoas da tecnologia estão tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. E aí é igual, podemos fazer uma analogia com uma pessoa mesmo dentro do seu escritório, com um funcionário. Não adianta eu pegar a Júlia com as características que você me deu aí agora e tentar colocar, por exemplo, para ficar fazendo audiência. Entende? A mesma coisa é o sistema. Então, por exemplo, um bom sistema de gestão é um sistema de gestão. Legal. Um bom sistema de gestão não é um sistema de atendimento. Ótimo. Um bom sistema de petição é um sistema de petição. Não é o sistema de gestão que vai fazer petição também. Sei. Sabe? Então, assim, eu sou muito desse também. Legal. Eu sou muito, assim, de cada um na sua praia, sabe? Cada um fazendo a sua especialidade. Porque senão também você começa a misturar demais e aí começa... Porque funciona como uma engrenagem o escritório. Sim. É como se fosse um motor do carro. Você tirar uma pecinha, ainda que pequenininha, para de funcionar. Ou ele funciona numa rotação muito menor, né? Ele te entrega muito menos. É bem isso, sabe? Muito bom. E acho que até já enganchando nessa pergunta, assim, para quem está começando a estruturar o escritório nesse esquema mais empresa, que vai seguir suas dicas aqui de setorizar, de ver os indicadores, quais você acha que são as ferramentas que não podem faltar na sua visão? Assim, softwares ou, sei lá, igual você falou, alguma rede? Pode citar, fica à vontade. Eu vou falar o que eu uso. Você pode falar o que você usa. O que eu uso e deixando uma coisa muito importante, tem um colega que fala assim, pô, velho, não explica, só fala problema. Eu falei, não, mas eu gosto de falar, olha, quando eu falo
falo que algo é bom, não quer dizer que não tem outra coisa boa, né? É, claro. Mas normalmente a gente escolhe o que a gente entende que é melhor. Né? Então, assim, como software de gestão hoje no escritório, e desde 2018, então eu falo com muita propriedade. Se você me perguntar assim hoje, quem está começando, o que não pode faltar no seu escritório? O ADV Box. Legal. Eu acho que o ADV Box assim, é algo que fundamental para um escritório de advocacia. E qual que é o diferencial dele? Criado por um advogado, uma pessoa extremamente acessível, que tem uma comunidade, e vai muito além de um software, né? Então, assim, eu confio muito no Edu, o Edu Cates é o fundador, é um amigo pessoal, e é um cara que não era amigo pessoal quando eu contratei, se tornou durante um tempo, e aí é um sistema que eu confio muito. Durante muito tempo, a gente utilizou o principal concorrente, que aí por uma questão de ética, obviamente eu não vou citar, a gente utilizou o principal concorrente, que é muito bom, inclusive, tá? É muito bom. Só que médio e longo prazos, o ADV Box é mais interessante porque o ADV Box é pensado, é criado e o PDCA funciona o tempo todo para o advogado. Bacana. Pelo advogado. Então a gente está o tempo todo inovando ali dentro. Então, nós somos advogados inovando ali dentro do ADV Box. O Edu dá muita voz para a gente que escuta muitos advogados. Bacana. Então, a gente consegue fazer essas melhorias com muita propriedade, né? E isso é um diferencial muito grande. Hoje, um sistema de chatbot que a gente utiliza lá é o ChatGuru, mas, assim, sendo bem honesto com a nossa audiência, com a sua audiência, com a minha audiência, eu hoje estou em teste de vários sistemas de chatbot. Não citaria um. Tem vários outros. Eu acho que algo que precisa ser levado em consideração é se ele traz, por exemplo, a mensageria, se ela puxa do direct, se ela puxa do TikTok. Quanto mais redes sociais ela conseguir pegar ali e levar para o seu comercial, melhor. Tá? Então a gente precisa ser honesto. A própria Freelaw ajuda muito a gente lá no escritório. Então eu acho fundamental. Então, por exemplo, uma pessoa que está iniciando. Hoje mesmo eu atendi uma menina vindo para cá. Legal. Uma aluna, desculpa, uma menina, uma aluna. E vindo para cá, ela falou, cara, eu não tô dando conta mais, porque assim, eu não tenho agenda, eu não consigo fazer mais. Falei, bicho, a Freelaw consegue te dar pelo menos mais umas 3 horas por dia aí no seu escritório. Isso aí vai mudar a sua vida. Então, no caso específico dela, por exemplo, a Freelaw já traria para ela desafogaria ela em algo que ela traria muito mais grana do que poderia, por exemplo, ela investiria na Freelaw. Entende? Então, esse é o diferencial hoje do advogado, ele entender sistemas específicos para casos específicos, para realidades específicas, sabe? Eu falo que o primeiro passo é a pessoa entender qual que é a dor que ela tá vivendo, né? Isso. Nesse boom de tecnologia, às vezes a gente só quer colocar sistema. Só quer colocar sistema, não sabe nem o que resolve, o que entrega. Exato. Então, para mim, eu sou muito dessa teoria. Ok, qual que é o principal desafio que você tem hoje? E se a Freelaw for a solução, eu vou falar que é. Se não for a melhor solução, eu vou falar, né? eu acho que tem outra pessoa que pode te ajudar. E eu gostei muito do seu podcast, que em momento algum, pessoal, eu tô falando na Freelaw, que a gente fala natural, espontânea. A ideia é justamente compartilhar o conhecimento do que funciona pro Fred. E aí é até a honestidade com a audiência, né? É isso. E aí, é por isso que eu acho que a trilha é bem interessante, esse tipo de ecossistema que a gente criou, porque a gente vê a realidade. Me fala um pouco assim também. Acho que já era uma pergunta que eu queria te fazer. Como que funcionam hoje os seus programas, as suas mentorias? Sim, a gente tem um ecossistema muito enxuto hoje. Legal. Então a gente tem, por exemplo, um curso que chama Advocacia Previdenciária de Elite, que é um curso voltado para advogados, mas em início de carreira principalmente. Legal. Ou advogados que já estão mais adiante, mas que ainda não têm uma advocacia digital e querem entrar nesse novo boom aí da advocacia. É um curso que está lá, não tem essa questão de lançamento, 3 dias gratuito, nada disso, está lá. Quem quiser tá à disposição, é só ir no link da bio que vai ter acesso. E ali, depois disso, a gente tem o programa Trilha. Esse sim é algo muito mais específico. Não entra qualquer advogado, é para advogados que faturam a partir de R$10 mil por mês, pelo menos. Menos que isso eu não indico, justamente porque essa pergunta que você me fez, ela é essencial para que o escritório hoje cresça. A pessoa ter um poder de aquisição, por exemplo, de determinados sistemas, sabe? Então, por exemplo, essa minha aluna, como ela entrou, se ela entrou, ela já teve um filtro que eu sei que eu posso indicar para ela. Então, por exemplo, a Freelaw, no caso dela, foi a Freelaw. Então, por exemplo, eu viro, isso aqui é algo que vai tirar você de tal coisa, que vai te liberar
tal Tempo para espaço de ser tempo. mais estratégico. Né? Então, por exemplo, só para ela poder contratar a Freelaw e a DV Box, ela tem um custo. Ela tem um investimento ali, que não é para qualquer advogado. Não é para um advogado, por exemplo, que não tem renda. Não tem como eu falar o mesmo idioma. Então, sendo bem honesto com vocês, não tem. Então, hoje a gente tem essas duas frentes no sentido de programas para advogados, onde a trilha a gente pega na mão da pessoa e faz um programa de acompanhamento de 1 ano. Legal. Por que de 1 ano? Mais uma vez. Porque não é mágica. Não é mágica. Eu venderia muito mais, Júlia, se fosse um programa de acompanhamento de 3 meses, de 4 meses. Venderia muito mais. Mas, como eu não vou ficar vendendo ilusão, e o meu interesse é que a pessoa continue comigo. Tá certo. Então, para a pessoa continuar comigo, eu tenho que dar retorno financeiro, inclusive, para ela nesse 1 ano, sabe? Então, meu LTV hoje, para quem não sabe, as pessoas que continuam com a gente hoje está acima de 90%. Nossa, muito então é bom. bem legal. Então é sinal que elas estão tendo resultado, né? Então é acima de 90% de renovação. E ali, isso mostra que o resultado vem do tempo. Então não adianta, eu poderia virar aqui para você, não, mas em 1 mês você vai... Não vai. Tem gente que tem um resultado mais rápido, quando tem uma grana muito alta para investir e tudo. Não é o caso da maior parte, né? Mas com 1 ano eu não conheço ninguém que não tenha resultado. E aí, a partir daí, a gente tem a confraria, que é um programa de mastermind, aí tem que ter passado por um desses, tem que passar por uma aplicação, e a confraria, sim, ela é um programa de network. Ali, sim, a gente está conversando com todo mundo que teve resultado, que está tendo resultado dentro do nosso ecossistema. E para quem tiver interesse, inclusive, em participar da trilha, pelo menos fazer um diagnóstico, é um diagnóstico gratuito, é só clicar no link da bio do Instagram, Perfeito. meu Instagram, do vou colocar na descrição Pataro. aqui do episódio também, para quem quiser. Fatura acima de 10 mil reais, é só clicar lá, pedir o diagnóstico, é um diagnóstico pessoal mesmo, e a gente levanta todas as questões de gestão, de marketing, financeiro, tudo da pessoa, e ali a gente dá um diagnóstico para entender se é para ela ou não. Porque se não for também, até para eu não perder o meu tempo e não perder o tempo da pessoa, eu falo assim, dou um diagnóstico, explico por onde ela precisa começar. Muitas vezes não é comigo, tá? E aí eu falo de forma bem honesta com a pessoa e normalmente essa pessoa volta para mim lá na frente, quando ela já consegue fazer os primeiros passos ali. Foi até interessante que teve um, não façam isso, que eu não vou fazer isso mais. Teve um outro dia que virou para mim e falou assim, Fred, eu menti para chegar em você. Falei, cara, não acredito, eu pôr um espaço. Tá, vai, me fala. Aí o cara me falou, cara, eu menti porque eu tô numa situação, e aí, assim, compadeci da situação, o cara realmente de uma família muito pobre, tava lá, foi demitido, tem filho pra criar e tal, aquele negócio todo, tal, conversou. Falei, velho, nem dá pra você entrar na trilha, nem se eu quisesse. Então, mesmo que você tenha o dinheiro, eu não teria coragem de receber o seu dinheiro, porque você teria que fazer investimentos que não dá pra você entrar na trilha. E aí, acabei que eu dei pra ele o curso, ele disse, não façam isso, que eu não vou mais disponibilizar, não dá pra eu fazer isso. E pelo amor de Deus, não dá pra tomar esse tempo. E aí eu dei pra ele, falei, você vai me pagar o seguinte, você vai me mostrar o resultado daqui 1 ano, eu quero ver você com outra vida, depois de 1 ano, você fazendo isso aqui. Aí passei pra ele, isso foi recente, então eu quero ver, tô acompanhando ele de perto. Falei, a única coisa é a obrigação, você não tem a opção de não fazer, senão você vai ser desonesto comigo. Ótimo. E aí passei pra ele, com uma espécie de bolsa ali, dei pra ele, e não façam isso, pessoal. E aí ele vai fazer dessa forma. Mas a trilha, normalmente, é realmente para quem já fatura pelo menos 10 mil reais por mês. Porque tem um motivo para isso. É porque também não é todo método que funciona para todo mundo. Tem tamanhos, tem tipos diferentes. Enfim, se você está começando uma coisa, né? Se você já está num outro patamar, é outra coisa. Então, acho que esse filtro é em benefício da própria pessoa também. Própria pessoa. Na própria Freelaw também a gente faz qualificação, né? Às vezes não é para você. Olha, não faz sentido. Mas, Fred, acho que você já citou também alguns ao longo da conversa, mas qual foi o case, assim, que mais te marcou, assim, ao longo desses anos sendo mentor de outros advogados? Tomara que eu não seja injusto com ninguém aqui. Mas, assim, não dá para citar todo mundo, a gente tem vários, e aí eu até convido a sua audiência aí no nosso Instagram depois, no Fred Pataro, porque lá tem depoimentos de vários deles, então eles vão conhecer as próprias pessoas, vão poder conversar com essas pessoas no direct e tudo, são pessoas bem receptivas. Mas um case que me marcou muito, né, é o do Eduardo Barbosa, que eu citei, que é um cara que veio de outra área, veio para o nosso ecossistema, cresceu muito, é um escritório que hoje fatura ali, se eu pegar aqui, a gente tem
um ranking mensal Que das legal. pessoas que nos permitem ter acesso ao financeiro. Eu vejo que você posta, né, direto Isso. no Instagram esse Ó, e ranking. Acho referente, super legal. pô, pra você ver, ó, em referente ao mês de outubro de 2025, que a gente está gravando aqui, ele fez uma carteira de 220 mil reais, sabe? Então é um escritório que está faturando acima de 150, 200 mil todos os meses, né? Então é um case que me marcou muito, Legal. esse case do Edu, que veio de outra área, um cara pai de família. Ou é um cara seja, que ele recomeçou, teria né? todas as desculpas para não fazer o que ele fez. Legal. E ele fez, recomeçou e hoje está muito bem. E eu tenho muito orgulho desse case. E também da Roberta e do Diego, que é um casal. A Roberta e o Diego, quando eles começaram na confraria, no meu ecossistema, eles começaram desde o início mesmo, eles foram um dos primeiros. Eles tinham uma equipe, salvo engano, de 8 pessoas. Hoje eles já são quase 40. Nossa. Provavelmente, quando você estiver vendo esse podcast aqui, já deve ter ultrapassado, provavelmente. Estão só crescendo, graças a Deus, estão com a gente até hoje. E para citar mais um, a gente tem o caso, só mais dois, posso te pedir? Claro. Do Eric. O Eric, quando ele começou, ele atendia, olha que legal, até não sei se a câmera consegue pegar, mas eu recebi essa mensagem dele esses dias, eu achei bonitinho demais ele me mandar. Se você quiser apontar para lá. Deixa eu só pegar a conversa aqui do Eric. Eu não sei se vai pegar, mas aqui é o Eric num bar. Eu não sei se a câmera Talvez vai pegar. se você aproximar um pouco não mais. Sei se o foco dá. vai dar, mas depois eu posso mandar para você também. A gente coloca. É o Eric atendendo num bar, sabe? O Eric atendendo Legal. num bar lá em Fortaleza. Ele não tinha escritório. E o Eric hoje, ele sempre tá no ranking dos 10 maiores, sabe? Hoje, inclusive nesse mês de outubro, ele tá no terceiro. No terceiro. Ele fez uma carteira de 920 mil reais. Não, nós estamos realmente. falando. Então, sabe aquele cara que vai ali e fala baboseira e tal. Tá aqui, caso real. O cara tá aqui, ó. Tá ele no boteco aqui há 5 anos atrás. Acho que menos que isso, tá? Sim. Atendendo num barzinho em Fortaleza. E hoje o cara faturando próximo a R$1 milhão por mês. Numa carteira próxima a R$1 milhão por mês. Então, assim, são cases. E só para finalizar essa questão dos cases de sucesso, eu gosto muito de citar também o caso do Cosme e da Danúbia, que é um casal do Espírito Santo. E, salvo engano, a Danúbia foi uma das primeiras, assim, tá entre as 10 ali. Primeiras mentoradas minhas de mentoria individual, inclusive, lá no inicinho. Então, gigante, sabe? Com a empresa hoje de tráfego, inclusive o Cosme entende tudo de tráfego pago. Legal. Um cara que tem lá o Jurídico Eds, lá de Vitória, os dois. Não sei se eu poderia citar aqui, mas dando crédito para ele aqui, acho bem interessante, sabe? Assim, é um cara que eu gosto muito, admiro muito esse casal, a Danúbia e o Cosme, e tem um baita resultado lá hoje, sabe? Assim, legal. Escritório super estruturado, eles têm 4 filhos, então assim, você vê que tem uma vida super família e conseguem levar o escritório de forma super leve, bem tranquila, sabe? Então é um case bem bacana também. Teria muito outros, Luiz Gustavo, vários outros que você tá aqui, mas Rafael Simino, Rafael Coelho, vários outros, mas não dá pra gente ficar aqui até amanhã. São muitos, né? Mas assim, eu acho que o ponto que a gente trouxe, né, de, poxa, tem muita gente que às vezes não acredita que isso é possível ou que não vive essa realidade, que às vezes está escutando a gente. O que você acredita que é a principal mentalidade que essas pessoas que querem viver isso, mas ao mesmo tempo não acreditam, precisam ter para dar esse passo? Então, interessante pergunta, gostei, porque assim, realmente acredito que muitas pessoas que pode estar escutando aqui agora ou nos assistindo pelo YouTube, eles podem estar exatamente com essa dúvida também. Eu acho que a primeira coisa é tirar essa crença deles, né? É uma palavrinha meio batida, essa questão de crença limitante, mas é real, sabe? É real. Existe uma crença que limita o seu crescimento. Existe, sim. Seja porque talvez você esteja aí numa cidade pequena, numa família às vezes mais humilde, ou que você venha de uma origem mais humilde, ou porque você vem tentando e não vem colhendo resultados. Aí o que precisa fazer mesmo é realmente olhar para dentro, Júlia. Assim, será que o que eu estou fazendo está me dando mais mídia para outras pessoas verem? Por exemplo, sabe aquelas mentorias, aquelas coisas que a pessoa vai para tirar foto e depois volta e está do zero de novo, só gastou dinheiro? Tem muita gente boa, gente, mas só que hoje tem muito holofote também em local que não vai fazer nada por você, sabe? Até hoje tudo que eu fiz me deu muito resultado também. Então eu só tenho a agradecer todos os ambientes que eu frequentei de mentorias e que frequento até hoje. Mas pode acontecer, eu pego às vezes vários alunos que estão há vários tempos em ecossistemas que é muito barulho
e pouco, assim, resultado prático Sei. para quem tá ali, sabe? Uhum. Muito barulho. Então, eu acho que esse tipo de coisa precisa ser silenciada. Então, esse barulho, o que é o barulho que eu chamo hoje, principalmente na internet? Sabe aqueles infoprodutores, aqueles mentores que o tempo todo estão aparecendo para você, falando de milhões, bilhões, trilhões, e o tempo todo você tá ali falando, cara, eu não tô conseguindo pagar a conta do mês, e só eu, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, isso aí eu acho que, primeira coisa, tem que silenciar esse tipo, porque às vezes isso pode parecer que não, mas isso lá no emocional da gente vai Ah, com afetando, vai certeza. falar, pô, eu sou incapaz, só comigo que não acontece. É. Então eu acho que a primeira coisa é silenciar tudo isso, silenciar aquele vizinho do carro bonito que na verdade está vivendo de aluguel, andando de Porsche, nada contra, mas que às vezes aquilo ali é mais um internet, pessoal. É. Vida real é bastidor. Então a internet só mostra o que dá certo. Tá? Via de regra é isso, né, Júlia? Ninguém vai Vou mostrar mostrar o que dá o errado que ali. dá errado. Então tudo isso precisa ser silenciado. Acho que para a pessoa ter resultado, ela precisa silenciar tudo isso. Porque não adianta falar. Todo mundo, eu sei que todo mundo que assiste a gente aqui, a maior parte das pessoas fica muito tempo no Instagram. Rola muito. E o Instagram quer que você fique nele. Então ela vai querer que você veja algo que fique ali te dominando por muito tempo, e você tá perdendo tempo ali. Então é otimizar esse tempo, silenciar o barulho, entender que se foi possível ali para mim, pro Eric, ó, se deu certo para mim, gente, dá certo para qualquer um de vocês. Eu posso falar isso para vocês. Pro Eric, pro Edu, para todo mundo que eu citei aqui, por que não para você? Sabe? Por que não? Então assim, alguma coisa no dia a dia, ali na rotina dessa pessoa, que precisa de ajuste. E é alguma coisa, normalmente alguma coisa simples, sabe? Sim. É andar com um ecossistema, e aí eu não estou dizendo que tem que ser o meu, claro, o meu tá aberto. Se você se conecta comigo, muita gente não se conecta comigo, sabe? E tá tudo bem. Ou às vezes você se conecta com outro que tem resultado, precisa de um ecossistema hoje. Legal. Sabe? Andar sozinho é muito mais difícil. Com Andar certeza. acompanhado você tem ajuda. Então, escolher um ecossistema para andar, escolher um método para implementar e seguir aquele método. E aí vem a dica fatal, assim, que é não misturar receita de bolo. Sabe? Quando você tem uma vovozinha que faz um bolo gostoso, a outra vovozinha também, aí você pega as duas receitas e vai fazer um bolo e o bolo fica horrível. É tipo isso. Você precisa escolher a vovozinha que você vai seguir aquela receita. Não dá pra você ficar misturando a receita e tentar achar a receita nova. A roda já foi inventada, sabe? Aquilo que você acha que é novidade já foi inventado. É verdade. Descobri que não, já foi. Alguém já descobriu. Você só precisa pegar um método, seguir aquele método. Coisas que a gente não teve Com lá atrás. consistência, A gente não teve com lá atrás. resiliência, né? Era erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Eu já tive funcionário hackeando o sistema de lead do escritório, me roubando ali mais de R$1 milhão. Já tive Nossa Senhora. tudo sem imaginar. Então, tudo isso a gente coloca na receitinha e entrega pro mentorado, fala assim, olha, só você fazer isso aqui. Só não inventar. Faz isso aqui que você não vai passar pelo que eu passei. Você vai poder fazer esse caminho sem percorrer 20 anos, sem percorrer 18 anos, Legal. sem ficar batendo cabeça, sem ficar perdendo dinheiro, sem ficar mantendo no seu time pessoas que são péssimas pro seu time, mas que você é amiguinho dessas pessoas. Pessoas que são horríveis para a cultura do seu escritório, mas só que você é amigo da mamãe da pessoa, que você é amigo você formou com essa pessoa. Não pode, sabe? Então, assim, todo escritório tem algum caso desse, toda empresa tem um caso desse. É isso que a pessoa precisa. Colocar, como a gente chama no jargão, para quem gosta de futebol, é colocar a bola no chão e organizar o time, sabe? É bem mais simples do que a pessoa imagina. É aquele simples que quando é feito de forma consistente e bem feita, né? É o método arroz com feijão. Quando você faz um método arroz com feijão bem feito, você não precisa ficar inventando a receita chiquérrima de um prato super chique. Não, você só precisa fazer o arroz com feijão muito bem feito, né? Hoje uma coisa que a gente vê muito, você me fez lembrar aqui, é tráfego, né? Então a pessoa vem muito pro digital. E aí, às vezes, por exemplo, a pessoa começa lá na trilha e eu falo, ó, vai com calma, vai um passo de cada vez, segue aqui, tem um plano de ação, inclusive, individualizado. Então, a gente trata, por exemplo, grupo de WhatsApp, na trilha, a gente tem entre o seu escritório e a minha equipe, não é entre vários escritórios, porque cada um tá numa realidade, né? Então, fala assim, faz um passo de cada vez. E aí, normalmente, tem um ou outro que vai lá, já contratei gestor de tráfego, já não sei o quê. Então, entenda, a pessoa contratou gestor de tráfego, gastou dinheiro, mas ela não tem nenhum comercial treinado ainda. Mas é só você me mandar o script. Script hoje, inclusive, está derrubando números, tá? Então, tudo isso
sabe? Existe um passo a passo. E se você seguir aquela trilha, seguir aquele caminho, a gente está falando de caminho que já deu certo para um monte de gente. Então, por que você quer inventar um atalho nisso, sabe? Para que você quer inventar um atalho? E aí que tá o grande erro das pessoas hoje, querer inventar atalho, querer inventar a roda já foi inventada. Então, se você pode simplificar, vai ter alguém ali para falar com você, ó, simplifica. Eu já passei por esse caminho aí, sabe esse atalho que você tá me dando aí? Já passei por aí, caí num precipício. Alguém teve que me resgatar, eu tive que voltar e seguir aquela trilha ali que eu mandei você seguir agora. Ótimo. É isso, sabe? É bem isso. Perfeito, Fred. E, infelizmente, nosso papo chegando ao fim, eu falo que a cada convidado que eu recebo, a vontade é aprofundar, fazer milhões de perguntas, porque a sua história é muito legal. Acho que a forma que você construiu toda a sua jornada e agora ajudando outros advogados é muito bacana. Mas para a gente encerrar, eu sempre gosto de pedir um conselho final. Qual conselho você daria para um advogado ou alguém que já é sócio, mas não tem essa visão que você está compartilhando aqui? Bom, o principal conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa hoje é: acredite que a gente está atravessando o melhor momento da história da advocacia, para não desistir da advocacia. Seja para você empreender na advocacia ou intraempreender em escritórios de advocacia que estão antenados com isso. A própria Arielle, que hoje é minha sócia, ela empreende dentro da advocacia. Então, ela empreende dentro do meu escritório, entende? Então, hoje a gente tem opções no mercado, assim, nunca na história da advocacia a gente não teve, em momento algum, um momento como esse. Então, assim, acredite e procure um método. Eu acho que é essencial, Júlia, procurar um método que se encaixe no que você acredita como correto para sua advocacia. Você encontrando esse método, siga esse método e aguarde que o resultado virá. Muito bom, Fred. Foi um prazer conversar com você. E para quem está nos escutando, esse foi mais um Lawyer to Lawyer com o Fred Pataro. E para não se esquecerem, gente, se vocês querem ficar por dentro das melhores práticas de gestão, inovação, tecnologia, assine nossa newsletter semanal e gratuita, Direito ao Ponto. O link está na descrição do vídeo. E também sigam o Fred aí. Fred, onde te encontrar? Passa os seus canais para quem gostou. Primeiro, adorei o nome, tá? Direito ao Ponto. Adorei, gostou? muito criativo. Ai, bom. Vocês me encontram no Instagram, no @Fred Pataro, ou no YouTube, Fred Pataro Oficial. E ali também no Instagram a gente tem tudo lá para levar vocês para outros canais. E foi um prazer, Júlia, muito obrigado. Eu também estou inteira disposição. Quando quiser discutir outro assunto específico, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada, Fred. Foi um prazer te receber. E tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Lawyer to Lawyer.